Sempre muito bom tê-lo aqui com a gente e para comentar um pouquinho, né? Afinal de contas, falando de Black Friday, a gente está vendo um mês muito mais positivo para a nossa bolsa, principalmente quando a gente fala também de indicadores econômicos vindos lá dos Estados Unidos, né? Mostrando aí um pouco, né? Um arrefecimento da economia e podendo até prever. Um pessoal lá está prevendo até corte já para o primeiro trimestre, né? Tem gente até prevendo para março essa queda nos juros por lá. Mas a pergunta, trazendo para cá, nesse cenário macroeconômico, um pouco mais positivo do que a gente tinha nos meses anteriores, ajuda a reprecificar os ativos de risco brasileiros? Paulo, ajuda não só os brasileiros, como ajuda, na verdade, os ativos de risco do mundo inteiro. Às vezes a gente precisa entrar em algumas camadas de abstração aqui para poder entender a lógica de funcionamento, os mecanismos, as engrenagens do mercado financeiro. E quando a gente fala dos juros americanos, igual você comentou, eles são uma espécie de custo base para a economia global, né? Então, se o juro, por exemplo, nos Estados Unidos é de 5% ao ano, em que mundo a gente vai conseguir imaginar a nossa Selic chegando perto disso, né? Considerando que o Brasil, por exemplo, precisa pagar um prêmio de risco adicional para o investidor por todas as brasilidades que a gente conhece tão bem. Então, quando os juros nos Estados Unidos começam a cair, ou pelo menos você tem uma perspectiva de que eles estão estáveis, você coloca uma espécie de piso. Esse é o piso em que todo mundo vai começar a trabalhar. Enquanto o mercado não encontra esse piso, o mercado especula sobre onde a gente vai encontrar esse patamar. Esse é o que acontece no dia a dia, que a gente chama da volatilidade aqui, e que uma notícia muda o mercado, aí sai outra, aí a gente muda de novo. Então, é esse processo de descoberta de preço, descoberta de patamar. Então, agora que já está sedimentado essa visão no mercado de que os Estados Unidos chegou ao fim já do ciclo de aperto monetário, no sentido de não vamos mais subir juros lá fora, você tem esse piso definido para o resto do mundo, entre eles, obviamente, a gente aqui no Brasil. E agora a discussão ela muda um pouco para quando que esses juros vão cair. Lá fora, né, fala-se muito de que os juros ainda permaneceram altos por muito tempo, e o mercado está sendo bastante otimista, mas se a gente olhar aqui para o nosso caso, para o caso brasileiro, a gente começou o nosso ciclo de aperto monetário um ano antes dos Estados Unidos, né? Então a gente já está aqui nessa fase de corte de juros, porém o nosso corte de juros ele ainda está sendo, em certa medida, desencorajado, né? Ele não consegue ser tão profundo, porque os juros lá fora ainda estão muito altos. A gente chegou primeiro. Hoje, quando a gente olha em termos de juros reais, ainda assim o Brasil tem o maior juro real do mundo, quando a gente olha aqui em curto prazo. Com o maior juro real do mundo, você deve imaginar que a bolsa é sim bastante barata aqui no Brasil. Então, qualquer melhora que você tem internacional tem um impacto muito grande aqui nos ativos locais. Então, tem sim muita responsividade. Às vezes é difícil da gente fazer essa conexão no dia a dia, né? Tantas camadas aí de conexões para a gente realizar, mas sim, tem um impacto muito importante. Às vezes pode não parecer para você, mas muitas vezes as nossas ações aqui no Brasil estão subindo por alguma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. E essa coisa tem sido no segundo semestre desse ano, basicamente os juros, né? Quando eles estão subindo, é muito ruim para a gente aqui. Quando eles estão caindo, é muito bom. E falando agora, né, ajudando nessa reprecificação, e a gente está falando aqui de Black Friday, você falou da própria Bolsa Brasileira muito barata, né? Além do preço, né, vamos dizer assim, quando a gente fala de barato, né, claro, a gente primeiro olha para o preço, um preço atraente ali. Quais são os outros critérios, né, que o investidor deve olhar ali para a ação para conseguir identificar um bom papel, né? Um bom papel, claro, e barato, né? Porque não adianta ele ser só barato e não ser bom, né? Quais são esses critérios que o investidor deve se atentar para escolher uma boa ação? Paulo, tem dois tipos de você achar, na nossa visão aqui dentro do Microcap Alert, né, de você encontrar uma ação barata. Tem o jeito fácil e o jeito que dá dinheiro. O jeito fácil, na nossa opinião, tá na tela. Você vai olhar para aquela ação e vai ver que ela está 7 vezes lucros, você vai, essa é uma ação barata. Só que hoje, né, considerando que a gente vive nesse mundo de 2023, o acesso à informação é tão abundante que uma ação barata ela não é um edge que a gente chama no mercado financeiro, né? Não é que só você sabe que essa ação está barata. Você e todo mundo que procurar por essa ação vai descobrir que ela está barata. Então, por que essa ação mudaria de preço? Né? Que tipo de catalisadores tem nessa ação? Que perspectivas tem essa empresa? Claro, você pode entrar nesses detalhes. Mas tem um processo que a gente acha que é mais legal de se fazer aqui, a gente tem focado muito nele no Microcap Alert recentemente, é pesquisar por ações que não parecem baratas, mas estão baratas. Como assim uma ação não parece, mas ela está barata? Geralmente isso acontece porque boa parte das empresas brasileiras, especialmente as menores, elas vêm de um ciclo muito conturbado de endividamento nesses últimos 2 anos.
Então, tudo começou com aquela Selic a 2% na pandemia, todo mundo com planos de crescimento, vamos captar dinheiro, porque o dinheiro está barato. Obviamente, nenhum CFO acreditava que os juros permaneceriam em 2% no Brasil por muito tempo, mas todo mundo pensava alguma coisa do tipo, talvez volte para 8%, que era mais ou menos alguma coisa normalizada no Brasil de 2019, talvez 9% no máximo, tal. Dá para fazer planos assim. Passados 18 meses daqueles 2%, a Selic estava quase 14% no Brasil. Ou seja, todos os planos não funcionaram, os planos deram errado, e as empresas de repente se descobriram muito mais endividadas do que elas acreditavam que estavam. Então você começa a ver empresas hoje que têm resultado operacional, têm EBITDA, mas não tem lucro. Porque todo o EBITDA vai para pagar dívida. E aí você dá um Google ali e procurar quanto é o múltiplo preço sobre lucro da ação X. Aparece que é 90 vezes, por exemplo, aparece que é 100 vezes. E o cara fica com a sensação de que a ação é caríssima, de que não faz sentido nenhum para ele. Não, essa ação é caríssima, o que eu vou fazer com essa ação, né? E nem se dá o trabalho de estudar. Quando muitas vezes essa ação tá caríssima, porque o resultado operacional dela está sendo corroído pelo serviço da dívida. Mas o serviço da dívida está em constante queda, porque a Selic está diminuindo e essas dívidas são em boa parte travadas em Selic. Então, na medida em que a Selic vai diminuindo, o lucro dessas empresas vai começar a crescer muito rápido. Além disso, você tem agora um benefício de que, na medida em que o mercado também vai se ajustando a juros cada vez menores, o custo de dívida é outro e essas empresas começam a rolar essas dívidas. Então pode ser que elas rolem em situações até melhores do que o atual patamar de dívida que elas têm. Então aí você começa a ter oportunidades de investimento que não são óbvias. São ações que estão baratas, mas não parecem baratas. Eu acho que esse é um trabalho super legal do investidor fazer no Brasil de hoje, porque principalmente o universo das microcaps está cheio de empresa que se enquadra nessa descrição que eu fiz. E que nem você falou tem um jeito fácil e um jeito de ganhar dinheiro. O jeito não, definitivamente, não é um jeito fácil, né? Porque realmente você precisa fazer toda uma análise ali para descobrir realmente, eu acho que olhar direitinho ali as contas da empresa. Mas dentre, né, essas opções, né, que você falou, tem diversas opções aí de microcaps. Quais, ou vamos dizer assim, qual setor ou quais setores o investidor já, vamos dizer assim, vamos cortar um pouco esse caminho para o investidor, para ele, né, conseguir ali analisar, diminuir essa questão de setores. Quais setores ou qual setor tende a se dar melhor agora, né, nesse momento que a gente vive de queda de juros aí? Paula, a Bolsa Brasileira, na minha opinião, é barata o suficiente para que você encontre oportunidades em todos os setores, tá? Mas não vou ficar só nessa generalidade assim tão grande. Então, para a gente hoje, a nossa prioridade mais baixa está em olhar para o varejo. A gente gastou alguma energia já no setor. O setor tende a se beneficiar, sim, muito de um ciclo de corte de juros, mas as perspectivas estão muito nubladas por conta da reforma tributária. A maioria das varejistas listadas em bolsa tem uma quantidade relevante, uma quantidade relevante de incentivos fiscais, então muitas delas com ICMS, muitas delas com, por exemplo, Lei da Moda no Rio de Janeiro, coisas que a gente não sabe precificar nesse momento se vão continuar existindo ou não, ou sob que patamares, sob qual perspectiva vão continuar existindo daqui para frente, né? Isso dificulta muito a precificação dessas ações. Essa é uma ação que pode parecer um exemplo contrário daquilo que eu acabei de falar, que parece barata, mas que na verdade está cara. Você está olhando 16, 15 vezes lucros, que na verdade pode ser 30 daqui a um ano, se você tiver alguma mudança tributária muito relevante para essas empresas. Esse é um setor que a gente não tem procurado muito, Paulo. Agora, um setor em que eu gastei uma energia considerável nos últimos meses, e eu acho que tem aí bastante oportunidade interessante para o investidor, é o setor de fibra ótica. Olhando de maneira mais geral, a maioria dessas empresas vieram para a Bolsa no ciclo de IPO de 2021. Em comum, todas elas derreteram depois de mais ou menos um ano, por alguns motivos diferentes, entre eles valuation. Então, todas elas vieram caríssimas à Bolsa, até difícil a gente fazer uma reconciliação, né, de como o mercado topou pagar tão caro. Eu lembro do IPO da Brisanet veio a mais de 20 vezes EBITDA. Não tinha em nenhum lugar do mundo uma empresa de fibra ótica valendo 20 vezes EBITDA, mas tinha no Brasil, né? E fora isso, né, uma correção natural dos valores na medida em que o juro começou a subir, essas empresas sofreram exatamente desse mal que eu estava descrevendo agora do endividamento. Então, todas elas são empresas que geralmente rodam endividadas, né, faz sentido para o modelo de negócio delas, mas que o custo da dívida subiu de maneira muito desproporcional do que elas imaginavam quando elas estavam no IPO. E isso hoje faz com que os resultados estejam bastante comprimidos. Então, esse é um setor dos que eu mais gosto hoje, e um dos que eu menos gosto, igual eu comentei agora, mais por conta de todas essas incertezas, é o varejo, mas também tem oportunidade ali. Tem gente que acha uma loucura também, tá concordando aqui contigo que varejo é uma loucura comprar agora. Mas você falou aí desse, né, do setor de fibra ótica.
falando aqui mais da ação, a sua indicação, vamos dizer, qual é a pechincha da Bolsa? Está nesse setor, não está? Qual é a sua indicação de hoje aí para falar de uma ação que está boa e barata, na verdade, né? Ah, legal. A gente trouxe, Paula, mais ou menos na metade desse ano aqui para a carteira do Microcap Alert, as ações da Desktop. O ticker é DESK3, na época estava mais ou menos R$10 por ação, hoje está R$16 por ação, então tem sido uma performance excelente aqui para o pessoal que acompanha a gente no Microcap, e vivia exatamente esses males que eu estava comentando, né? Então, a Desktop é uma provedora de fibra aqui no interior de São Paulo, é a terceira maior empresa aqui do estado de São Paulo, tem mais ou menos 1 milhão de clientes já, em mais de 50 cidades diferentes aqui do interior. E tem algumas coisas que a gente aprendeu aqui, que a gente, na medida que se aprofundava, foi começando a gostar cada vez mais do setor de fibra. Acho que como consumidor, né, não sei se você tinha essa sensação, se a galera que assiste a gente também tinha essa percepção, a gente pensa que internet e telefonia são muito parecidas, né, porque a gente tende a comprar esses dois serviços juntos, quando na verdade, do ponto de vista da empresa, são dois negócios completamente diferentes. Então, quando a gente fala de telefonia, por exemplo, geralmente você tem um CAPEX, um investimento atrelado gigantesco inicialmente. Então você precisa cobrir uma certa área antes de começar a prover serviço. A Vivo, por exemplo, não poderia ter uma internet funcionando na zona sul de São Paulo, mas não funcionando na zona leste. Você precisa ter uma cobertura dessa área completa para poder fornecer um serviço que está à altura do que é a expectativa do consumidor. Em fibra, o mercado é muito diferente disso. Em fibra você consegue cabear a infraestrutura local da distribuidora de energia. Então, literalmente, as empresas vão passar ali um cabo a mais nos nossos postes, que já tem cabos infinitos ali. E você pode começar a oferecer internet só naquela rua. Você não precisa cobrir uma área enorme, porque não vai mudar a qualidade do serviço que você entrega, ou não, o fato de você já ter coberto uma cidade inteira ou ter coberto apenas alguns pontos dela. Então, o ciclo de investimento, além de ser muito mais barato nas empresas de fibra, você tem um payback muito mais rápido, porque você começa a monetizar rapidamente esses investimentos que você está fazendo. Isso criou uma dinâmica que é quase maluca, assim, quando você olha o setor, de que no Brasil, enquanto a gente tem 4 telecoms gigantescas, a gente tem cerca de 10 mil empresas pequenas provedoras de internet Brasil afora. Então você tem um monte de empresas que tem menos de 10 mil clientes, assim, mais de 80% do mercado tem menos de 10 mil clientes. Então, quando você chega numa estrutura de mercado tão pulverizada como essa, chega um momento em que o mercado se torna maduro bastante para que você tenha ali 5, 6 players muito grandes que têm poder financeiro para comprar todos esses pequenos, consolidar essas estruturas dentro dele, colher bastante sinergia, de custo principalmente dessas integrações, e conseguir crescer durante muito tempo só implementando esse plano. Hoje tem mais ou menos umas 6, 7 empresas no Brasil tocando esse plano de M&A de consolidação do segmento de fibra. A Desktop é uma delas, focada aqui no interior do estado de São Paulo. Então é uma empresa que hoje pertence a um fundo de private equity. O fundador da empresa ainda tem uma participação relevante ali dentro, ainda está envolvido no dia a dia da companhia, mas a Desktop cresce sobretudo hoje via aquisições. O plano inicial da IPO era exatamente esse, então levantar uma grana para poder investir ainda mais rápido em M&As, né, em novas aquisições, e desandou depois do IPO num misto daqueles dois motivos que eu comentei agora há pouco. Né? Primeiro, a ação veio cara para a IPO, veio valendo na época, se eu não me engano, 15, 16 vezes EBITDA, o que é bastante caro para uma empresa de fibra. A IPO já é caro, né? Vamos lá. A IPO tende a ser caro, exatamente. Caro, né? Exatamente. E além disso, teve também, a Desktop não foi uma exceção, logo depois que os juros começaram a subir, o serviço de dívida dela começou a ficar muito mais caro, o lucro começou a se deteriorar também, e as ações começaram a responder mal a isso, tá? Então, quando a gente trouxe essa recomendação aqui para o Microcap, Paulo, Desktop valia algo como 4 vezes EBITDA. A gente foi de uma ação muito cara para uma ação ridiculamente barata. Então, o que eu vejo de múltiplo hoje, uma empresa de fibra, pensando no mundo afora, Estados Unidos talvez como referência, é algo como 12, 10 vezes EBITDA, vai. No Brasil a gente não deve negociar nesses mesmos múltiplos, a gente vai ter um desconto aqui sempre, então a gente tem que considerar expectativas que são factíveis, mas mesmo hoje, depois da Desktop subir 60%, eu estou vendo essa ação negociando a 5,5 vezes EBITDA. Então ainda é uma empresa muito barata, é uma empresa que nos próximos anos, a gente pensar nos próximos 2 anos, tem muito a se beneficiar desse ciclo de corte de juros. Então é uma empresa cujo serviço da dívida vai começar a ficar mais barato, esse lucro vai melhorar de maneira orgânica. É um setor que ainda tem enfrentado dificuldades para crescer depois da ressaca da pandemia. Então a pandemia trouxe uma demanda muito grande para os provedores de fibra na época, muito grande mesmo, assim, crescimento de 40%, assim, em bases já muito grandes, e desacelerou muito. Então ainda tem um pouco de catch-up, um pouco de normalização para ser feito.
E tem bastante aquisição ainda, essas aquisições costumam ser bastante acretivas, Paulo. É diferente de um playbook daqueles que você não sabe se vai ser sucesso ou não, né? Que são muitas empresas diferentes se juntando, modelos de negócios confusos. Eu posso até voltar outro dia para falar sobre o MBPark, um caso que eu considero assim bastante diferente. Mas Desktop não. Desktop está plugando ali empresas que são muito parecidas entre si, tem a mesma infraestrutura, tem os mesmos centros de custos, então é algo muito simples de se integrar e costuma funcionar. Tem dado certo para todas as grandes e eu imagino que não vai ser diferente para elas. Então ficou a recomendação do Richard aí da Pechincha, né? Uma ação boa e barata, Desktop, então, para você que tem interesse aí, principalmente seguindo na linha aqui das small caps.